Um dos meus primeiros trabalhos com programação, eu logo tive um choque, assim, total, foi um choque, tá? Por quê? Eu tinha acabado de sair da faculdade, e na faculdade a gente via algumas coisas, tipo, a gente estudava Java, a gente estudava REST, a gente não estudava tanto front-end, só que naquela época eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tava com outra percepção de tecnologia na minha cabeça, e tecnologia bem feita. Beleza, na minha cabeça, né, gente, tinha acabado de sair da faculdade, tudo cru, tudo cru, eu só via tutorial no YouTube, fazia um ou outro projeto, tudo que eu tirava da minha cabeça e na minha cabeça eu tava certo. E não tô falando que eu tô errado, tá? Enfim, eu tô... Essa introdução aqui, meu Deus do céu. Certo, logo quando eu saí da faculdade, eu conheci a realidade do mercado, que é trabalhar com legado. E naquela época eu trabalhei com legado em Java, utilizando JSF, utilizando, não era nem REST, era um JSFzão, era um Java, sei lá que Java era, Java 6, 5, sei lá. Só sei que era um Java antigaço. Assim, era uma parada cabulosa. E quando eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, não foi isso que eu pedi, gente? Porque eu precisava dar manutenção naquilo e eu não sabia lidar com esse desconforto de simplesmente não saber, não entender. E eu queria, na realidade, era refatorar tudo, fazer tudo RESTful, utilizando um JavaScript, um React pro front, um Vue, utilizar até um Node, né? E essa foi a minha primeira experiência trabalhando com código legado. E a minha primeira experiência que eu tinha um desejo de refazer algo do zero. E graças a Deus eu não cheguei a refazer nem nada. Até porque eu tinha acabado de sair da faculdade, né? A gente tava pegando experiência. Esse foi meu primeiro aprendizado, tendo o contato direto com o código legado. Isso foi importante para mim, foi importante também pro meu crescimento profissional, porque eu entendi que nem tudo é um mar de flores, tá? E se você for iniciante, já saiba disso. O cara que tá te ensinando a programar, as melhores práticas e arquiteturas, é bom você saber, mas saiba que no mercado não é todas as empresas que se importam com isso, beleza? E beleza, né? Fazer o quê? Faz parte. Certo. A minha segunda experiência também foi já no front. Foi quando eu tava na transição de largar o back-end e ir pro front, né? Então, eu tava na migração do React de Class para Functional Components. Então, nessa outra empresa, quando eu vi o Codebase, eu falei, meu Deus, não foi isso que o Diego da Rocket City me ensinou sobre o React. Porque, assim, gente, eu dou risada, mas é engraçado, porque eu acho que esse foi o código mais doido que eu já vi, assim, toda a minha carreira. Porque na época, o projeto não era um projeto grande, tá? Era um projeto, sei lá, um projeto relativamente pequeno. Só que o codebase dele em React tava tudo com base em jQuery. Eu acho que o desenvolvedor que pegou para tocar esse projeto, ele não tinha tanta experiência em React. Obviamente, ele tinha experiência com jQuery e ele fez tudo em jQuery. Assim, os estados, manipulação de lista, nossa, era puramente jQuery. Sério. Vem lembranças assim, ó, na minha mente, sabe? E na hora que eu vi aquilo também, eu vi, caramba, e agora? Né? Onde que eu fui me enfiar? E tipo assim, as tasks estavam chegando, problemas, tinha que resolver, bugs. E chegou num certo momento que já estava difícil dar manutenção. Então eu refatorava coisas que dava para refatorar. Então eu ia mexendo num bug, já aproveitava, criava um state ali bonitinho e tal. Deixava um pouquinho melhor. Só que chegou num certo momento que a gente tava com um problema crítico, né? A gente conseguiu, na época, resolver o problema. E numa sprint, numa planning, eu dei a ideia pro meu gestor na época. Eu falei, eu tenho isso aqui do React, isso aqui é a documentação do React. Isso aqui é um componente básico do React. E eu tenho isso aqui, que é a forma que está implementado no sistema hoje. Ou seja, são coisas totalmente opostas. Minha sugestão é, ou a gente separa um tempinho ali nas sprints para refatoração, a gente já aproveita e faz o redesign, um UI bem mais bonita, mais usual, mais rápida. Bom, eles gostaram, abraçaram a ideia e bora para cima. E essa foi, de fato, a minha primeira experiência migrando Codebase, né? E refatorando. Assim, uma refatoração foi grande, sabe? Por mais que o projeto, naquela época, o projeto não era tão grande. Assim, não era, sei lá, não tinha nem 50 páginas. Era, no máximo, sei lá, umas 20 páginas. Duvidar até menos. Então, era um projeto pequeno.
e trabalhei muito com migração de class para Functional Components, então eu consegui aprender muito mais sobre o sistema e naquilo que eu estava atuando. No final de tudo, eu saí bem satisfeita com o resultado. Agora, parando para pensar, obviamente, com a experiência que eu tenho hoje, eu mudaria algumas coisas, natural, porque o código que a gente faz hoje, provavelmente daqui a, 3 anos, você já faria de uma forma diferente do que você fez hoje. Então é natural porque as coisas vão evoluindo. Essa foi a minha primeira experiência e agora eu quero falar da minha última experiência migrando Codebase. E foi muito, muito legal porque essa de fato foi de tecnologia mesmo, tá? A gente tinha o front em Angular, nos projetos que eu trabalhei também. E assim, o código já estava rodando, já estava com clientes, estava começando a ficar estável. Só que o projeto foi crescendo. Então, eu comecei com um projeto com, 20 e poucas páginas. Atualmente já deve estar com umas 50. Só que qual que era o problema? Porque quando eu comecei o projeto, para mim não tinha problema assim, trabalhar com Angular. Obviamente, eu tinha preferências maior para o React, mas é front, né? Então, eu conseguia encarar numa boa, conseguia fazer as entregas numa boa, só que eu tinha uma grande dificuldade, porque a gente tinha um componente, pensa num componente pai, é o cara que fazia todos os CRUDs da plataforma, assim, era gigantesco, tá? E o projeto foi crescendo, e chegou num momento que esse CRUDzão já tava prestes a explodir, assim, sabe? Porque tinha certas telas que precisavam de certas funcionalidades, que esse componentezão não estava dando suporte. Além do que, a UI que a gente estava utilizando, ou a biblioteca de componentes do design assim, naquela época, já era algo muito feia. A gente, na época, utilizava Bootstrap. Gente, Bootstrap, né? Se eu falasse isso aí, 5 anos, 10 anos atrás, ok, né? Mas hoje em dia, usar Bootstrap é esquisito, né? Enfim. Então, assim, já não tava com aquela UI muito bonita, tinha aquela cara, aquele sistema bootstrapzão, mas assim, o projeto tá rodando, clientes estão felizes, os clientes nem sabiam que poderiam ser melhor. E qual foi o pulo do gato? Naquela época, eu joguei um Vert com o meu gestor, falei, o que você acha da gente fazer um redesign da plataforma? Utilizando uma nova tecnologia, uma tecnologia mais rápida, aquela coisa, naquela hora eu fiquei grandona mesmo, falando benefícios, né? E de fato, na época o gestor curtiu a ideia, a gente chegou a contratar um designer naquela época, e ele fez ali boa parte da experiência, principalmente da dashboard, e fui metendo marcha no React aí, e taca ali pau com Tailwind. E, foi legal, porque depois que migrou o projeto, depois que o projeto estava pronto, a gente viu o resultado, a entrega de valor para os clientes finais, porque a gente pensa, é só refatorar, fazer uma telinha nova e tal. Mas, os clientes curtiram muito. Assim, foram muitos e muitos feedbacks de coisas que a gente nem imaginava. E, às vezes, as empresas passam por isso. Às vezes, as empresas não querem fazer um rebrand, fazer um redesign, porque acham que não é importante. Porque os clientes estão utilizando o sistema, então deixa do jeito que tá. Sendo que, na realidade, a gente pode entregar valor, às vezes, melhorando a usabilidade de uma página para outra, de um botão para outra coisa, ou entregar os dados de uma forma melhor. Então, foi bem bacana essa experiência também. Só que, parando para pensar agora, depois de todo esse tempo, algo, principalmente no começo da minha carreira, e é algo que eu vejo principalmente para iniciantes na área de desenvolvimento, que é o ego. Por quê? Às vezes o cara chega, vê aquele código estranho, esquisito, e já fala, meu Deus, não foi isso que eu aprendi na faculdade. E você se vê numa situação de desconforto, tá? Só que chega um certo momento na sua carreira que você já não sente mais tanto esse desconforto, você só aceita. E você pensa, cara, tem como mudar isso aqui para melhor. Só que você entende que eu posso fazer uma melhora, mas tem que ter uma entrega de valor para o cliente. Porque não adianta nada eu fazer, uma nova tela e não ter uma entrega para o cliente final, sabe? Então, e principalmente é difícil fazer as empresas entenderem isso, né? E o que o ego tá em volta disso, né? Tem até o livro que eu peguei aqui,
que o ego é seu inimigo, que eu li ano passado, muito bom, aliás, fica a indicação, que no começo da minha carreira eu achava que eu sabia de tudo. Eu tinha um ego bem elevado. E assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, sabe? E hoje em dia eu sou, nossa, eu sou insegura pra caramba, puta merda. Comparado com antigamente. Mas naquela época o meu ego era muito grande. Por quê? Porque eu não sabia lidar com o desconforto de não saber. E de lidar com coisas completamente novas, com coisas que ninguém fala. Porque vai ter código que você vai lidar que só o seu coleguinha do lado sabe, o cara que saiu da empresa sabe, a pessoa que saiu da empresa sabe. Então, tipo, lidar com isso foi difícil pra mim. E naquele estágio que eu tava, que eu falei que eu queria mudar tudo, de Java para REST, aquilo me ensinou tanto, assim, mas tanto. Hoje, se eu sou o profissional que eu sou, foi por causa daquela experiência, tá? Então, é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, qual que é a melhor forma de você migrar? Ou em qual momento é o ideal para você migrar um codebase? Às vezes, se a manutenção tá ruim, então, eu quero criar uma feature nova, não consigo, ou é um gargalo muito grande, é um esforço gigantesco do time, de todo mundo, ter que fazer um puta trampo para resolver um problema. Talvez não seja nem um momento de refazer, e sim de repensar, tá? Por que isso é tão difícil? Por quê? Aí vai se aprofundando mais nas perguntas. Esse código foi feito em, 2010. Por que foi feito desse jeito? Qual outra tecnologia a gente poderia utilizar aqui? Qual arquitetura a gente poderia utilizar aqui nesse contexto que vai melhorar o consumo, vai melhorar a memória RAM, vai melhorar a performance do usuário, vai melhorar, a usabilidade do usuário, essa tecnologia é melhor porque tem boa acessibilidade. Enfim, são esses pontos que você e a gente, eu mesmo também eu me coloco nessa situação que a gente precisa pensar sempre, constantemente, sabe? Às vezes a gente tá com um problema ali e fica, quebrando a cabeça e a gente logo pensa, quero refazer tudo. Apagar tudo e fazer tudo de novo. Por quê? Porque é mais reconfortante fazer tudo do zero. É gostoso, é dopamina. É maravilhoso fazer tudo do zero. Que nem eu adoro criar projeto do zero, gente. Adoro criar novos projetos. É meu hobby favorito. Por quê? É comfort, tá? Mas a gente tem que lidar com a situação que o mercado de trabalho hoje é completamente diferente do que ensina na faculdade, arquitetura. Por isso que é importante, tá? Aí é um ponto. Por isso que é importante você estar sempre se atualizando e estudando. Porque assim você vai consumir coisas boas que vai levar você até certa situação que você vai ver que aquilo não tá certo. Você vai falar, putz, isso aqui não tá legal. Isso aqui poderia ser uma arquitetura diferente. E você vai simplesmente debater com o seu time. Provavelmente alguém vai perguntar para você, mas e aí, qual o ponto positivo e negativo? Você vai ter que saber discutir sobre isso. Você vai ter que ter essa base de conhecimento na sua cabeça. Então, é muito importante você tomar cuidado também com o ego, né? Porque o ego te coloca em certas situações que você tem que entender ele e ver ele. Ver ele que ele faz parte de você, todo mundo tem ego, então ele faz parte de você e entender as suas dificuldades também. Porque vai ter certos momentos que você vai ter que lidar com isso. Nem sempre dá para refatorar, mas às vezes dá para você fazer melhorias. Então dá para você aplicar uma arquitetura, aplicar um teste unitário, aplicar um teste end-to-end. Não mudar uma arquitetura inteira, mas às vezes ir mudando aos poucos, né? E é isso, gente. Essa foi minha experiência migrando de Codebase. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu!